nome é Adriana Gomes, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição e eu tenho dedicado o meu tempo a estudar e ensinar sobre hábitos alimentares saudáveis. O tema de hoje, o tema que a gente vai conversar é intestino lento. Descubra como resolver esse problema. Eu tenho certeza que você sempre ouviu falar que goiaba prende o intestino e mamão solta o intestino. Isso é algo corriqueiro, é comum, que todo mundo sabe. Só que no meio desse caminho tem uma pedra, né? Aliás, tem várias pedras, várias nuances, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje, sobre o funcionamento intestinal, que é bem mais complexo do que pensar em alimentos que soltam e alimentos que prendem o intestino simplesmente. E aí você precisa assistir essa live para entender de uma vez por todas a importância do funcionamento intestinal adequado para o nosso corpo, e também para entender que o funcionamento intestinal ele pode interferir diretamente no seu peso. Isso é apenas uma das coisas, né, que podem ter aí influência do seu funcionamento intestinal, mas existem vários outros pontos do nosso corpo, várias outras questões que sofrem influência do nosso funcionamento intestinal. Então a gente vai estar conversando sobre isso aqui hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre o intestino de fato, eu vou contar para vocês que uma das queixas mais comuns que eu recebo no consultório é de intestino preso, que a gente chama de constipação, né? Isso é muito comum, é muito corriqueiro. E tem gente que acha que isso é normal, que nasceu assim, vai morrer assim, e que tem que ficar dando um jeitinho aqui, outro ali, tomando um laxante, né? Mas não é bem assim, a gente precisa resolver isso e não usar paliativos para o momento que a pessoa está com problemas, né? A pessoa precisa ir na raiz do problema para evitar que esse problema ocorra. E eu digo mais, né? É muito importante que seu intestino funcione adequadamente. Por quê? Porque o intestino tem muito mais funções do que você imagina, do que a maior parte das pessoas imagina, e a gente vai estar falando dessas funções aqui hoje. Você já ouviu falar que o intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro? A gente vai começar, né? E eu vou contar para vocês por que o intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro, né? E vou contar mais coisas para vocês ficarem sabendo aí sobre esse órgão super importante, tá? Bem, então o intestino, ele é um órgão do trato gastrointestinal, como o estômago, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar, intestino, estômago, né? E ele é formado por camadas de diferentes tecidos, tecido epitelial, conjuntivo, tecido muscular, né? O intestino, ele é formado também por tecido muscular, mais precisamente um músculo que é chamado de músculo liso, né? E é por isso que é super importante a gente se exercitar para que o intestino funcione adequadamente. A gente vai estar falando sobre isso lá no final da live. Por quê? Quando a gente se exercita, a gente está estimulando que os movimentos normais do intestino que propulsiona aí o alimento até o final do trato gastrointestinal ocorram, ok? Então vamos começar a falar das funções. O intestino tem algumas funções. Eu vou falar das duas primeiras, que são as que a gente sabe há muitos anos que o intestino tem. Primeira função, digestão e absorção de alimentos e água, tá? Essa é uma função bem antiga, porque o alimento é ingerido em partes maiores, né? A gente mastiga, esse alimento passa aí ao longo dos órgãos do nosso trato gastrointestinal, esôfago, estômago, e chega no intestino. Ao longo desse percurso, ele vai sendo quebrado em partezinhas menores e o nosso intestino absorve essas partezinhas menores. Então, por exemplo, você consome um carboidrato complexo. A gente já falou sobre carboidrato complexo aqui em uma das lives. Quem tá aqui sempre sabe o que é, né? Então, um carboidrato que tem bastante fibras, enfim.
E aí isso vai sendo digerido e lá no final do trato gastrointestinal a gente tem uma porção mais simples desse carboidrato, que é a glicose, por exemplo, que vai ser absorvida, tá? Então, essa é a primeira grande função aí do intestino: digerir e absorver os nutrientes que a gente consome através dos alimentos. E aí ele vai absorver vitaminas, minerais, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, tudo, né? Então, essa é a primeira grande função. A segunda grande função é eliminar os produtos finais do metabolismo e as toxinas. Então, você comeu lá o feijão, comeu o arroz, comeu uma fruta, um legume, tem coisas que vão ser aproveitadas, que o nosso corpo absorveu, mas tem um resíduo ou outro que o nosso corpo não quer, que não vai aproveitar. Então, ele vai eliminar. Esse resíduo vai chegar lá no final do trato gastrointestinal, na parte mais distal que a gente fala do intestino, né? E ele vai ser eliminado. Além disso, a gente acaba entrando em contato com toxinas, com substâncias que não devem ou não deveriam ser absorvidas pelo nosso organismo, que estão presentes até em alguns alimentos, como alimentos industrializados, né? E essas substâncias precisam ser eliminadas. Então, a segunda função do intestino é eliminar os produtos finais do metabolismo, então aquilo do alimento que não serviu para o nosso corpo, que não foi absorvido, e eliminar toxinas, tá? E aí, por isso, né, a gente chega no ponto do intestino preso, por que não é legal, né? Então, por que não é legal o intestino ficar preso? Por quê? Quando o seu intestino fica preso, essas substâncias que deveriam ser eliminadas, elas acabam ficando em contato ali com a mucosa intestinal por mais tempo. E acaba que algumas substâncias que não seriam absorvidas se o intestino estivesse funcionando adequadamente, se estivesse indo ao banheiro adequadamente, essas substâncias acabam sendo absorvidas. E essas substâncias, como eu falei, são tóxicas, né? Entre aspas, para o nosso corpo. Vocês já devem ter ouvido falar que quem tem um intestino que não funciona adequadamente fica com a pele pior, tem uma tendência maior a ter acne, né, ou espinha, como é popularmente chamado. Por que acontece isso, né? Justamente por isso, porque as fezes que deveriam ser eliminadas, elas ficam ali muito tempo paradas e as substâncias que não deveriam ser absorvidas acaba que algumas coisas são absorvidas e essas substâncias acabam não sendo legais para o nosso corpo e trazem aí alguns prejuízos, né? Como, por exemplo, para a pele, ok? Então, as duas primeiras grandes funções do intestino, né? São a digestão e absorção de nutrientes e a segunda, eliminar os produtos finais do metabolismo e as toxinas. Durante muitos anos a gente achou, né, os pesquisadores acharam, se estudou, que as duas grandes funções do intestino eram basicamente essas, relacionadas à digestão, né, e absorção de nutrientes. Só que nos últimos anos, os estudos têm mostrado que o intestino ele é um órgão também neuroendócrino, né? E o que é isso? Ele tem função de neurônio, tá? Então, neurônio, quando a gente fala de neurônio, vocês lembram de cérebro, né? Eu vou estar explicando isso melhor para vocês. E tem função também de produzir hormônios. Quando a gente fala de endócrino, né? Você vai no endocrinologista para cuidar dos seus hormônios. Então, o intestino, ele também tem funções neuroendócrinas. E são essas funções que foram descobertas posteriormente, que deram ao intestino o título, né, de segundo cérebro, tá? E aí a gente vai falar então a terceira função, que é uma função que foi descoberta mais recentemente, que é produzir hormônios e neurotransmissores. Então, o intestino ele produz hormônios que geram saciedade, por exemplo. Vocês já devem ter visto aqui eu falando, né, pessoal, tem que mastigar o alimento, né, mastigar bastante, porque quando você mastiga, seus neurônios entendem que você está mastigando e sinalizam a produção de substâncias que geram saciedade. Alguns hormônios, inclusive, que são produzidos no intestino, tá? O intestino produz hormônios, por exemplo, que geram saciedade. Outra função é produzir neurotransmissores, que são produzidos por neurônios. Isso mesmo, a gente tem neurônios ao longo da nossa mucosa intestinal. E é por isso, né, que a gente chama também o intestino de segundo cérebro. E esses neurônios, eles produzem neurotransmissores.
O que são neurotransmissores? São substâncias que ajudam aí o corpo a funcionar bem. E tem uma que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a serotonina, que é um neurotransmissor que traz a sensação de bem-estar e prazer. Então você come aquele chocolate, né, para aumentar a serotonina. E grande parte dessa serotonina, no passado a gente achava que era produzida na cabeça. Hoje em dia a gente sabe que grande parte dela é produzida no intestino, tá? Então anota isso aí, ok? Um outro exemplo da influência dos neurônios no nosso intestino é que às vezes a pessoa, quando tá nervosa, ela fica com o intestino mais solto, né? E isso é comum justamente por conta dessa influência dos neurônios no nosso intestino. E a última função, mas não menos importante, é a função imunológica. Ao longo da parede intestinal, a gente tem uma série de estruturas que fazem parte do nosso sistema imune, que cuidam aí da proteção, da nossa proteção, né? Então, eu vou recapitular as funções do intestino que eu falei para vocês até agora, tá? Primeira função, digestão e absorção de nutrientes. Segunda, eliminar produtos finais do metabolismo e toxinas. Terceira, produzir hormônios e neurotransmissores. Quarta, é parte aí do sistema imunológico da gente, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da flora intestinal. O nosso intestino, ele possui uma série de micro-organismos. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Que fazem parte aí da nossa flora intestinal. E essa flora é determinante para o bom funcionamento do corpo. Hoje tem vários estudos que mostram a relação dessa flora intestinal com doenças. Então, com obesidade, hipertensão, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, né? Diabetes, câncer. Enfim, quando a flora intestinal da gente não está adequada, acaba que a gente fica mais sujeito a algumas doenças. E como a gente mantém uma flora intestinal adequada? Se alimentando bem, comendo alimentos mais naturais, alimentos ricos em fibras, né? E evitando alimentos muito industrializados, porque os alimentos muito industrializados, eles são ricos em aditivos alimentares que acabam matando um pouco essa flora que é benéfica, que é importante para o nosso intestino, e acabam favorecendo o crescimento de bactérias que não são tão boas assim, tá? Então, a flora intestinal, ela é super importante, ok? Então, o que a gente falou até agora? Falamos das funções do intestino, tá? E falamos um pouquinho da flora intestinal para vocês entenderem aí um pouquinho do intestino, ok? Agora, a gente vai falar do passo a passo para o intestino funcionar adequadamente. Então, vamos lá. Passo a passo para o intestino funcionar adequadamente. Primeiro passo, beber água. A água, ela é responsável pela hidratação das fezes, né? Do conteúdo do nosso trato gastrointestinal. E isso favorece a sua eliminação. Geralmente, quem tem o intestino preso tem as fezes muito endurecidas. Então, se a pessoa não bebe água bem, ela não vai conseguir ir ao banheiro adequadamente, porque ela vai ter fezes mais ressecadas que vão ficar retidas mais tempo, que são difíceis de serem eliminadas. Então, o primeiro passo, que todo mundo sabe que não é novidade com certeza, é beber água, beber uma quantidade de água grande. Isso é super importante. O segundo passo, comer alimentos mais naturais e ricos em fibras. Legumes, verduras, frutas, sementes, como semente de chia, semente de linhaça, aveia, semente de girassol, de abóbora. E o que é interessante vocês anotarem aí e gravarem, né? É que as fibras, elas não podem ser trituradas, porque senão a gente acaba abrandando a fibra e a gente não tem aí um funcionamento tão adequado do intestino por conta disso, tá? Então, se você vai consumir uma semente de chia ou semente de linhaça para melhorar o intestino, é importante que você consuma a semente e não a farinha, porque se você fizer a farinha, você vai estar abrandando a fibra, e aí você não tem, né, essa função aí de fibra que é importante para dar peso
volume, né, a essa constituição aí, a esse resto do metabolismo da gente para ser eliminado. Então, qual é a função das fibras? Eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes que é importante comer fibra para o intestino funcionar bem, né? Por quê? Porque as fibras, elas dão peso a esse volume, né, que tá aí passeando, tá andando, né, pelo trato gastrointestinal, fazendo com que ele chegue ao final e seja eliminado mais facilmente. E a junção das fibras com a água é perfeita, né? Faz com que o intestino da gente funcione, né, bem e de forma mais adequada. Então, primeiro ponto, beber água. Segundo ponto, comer alimentos mais naturais, ricos em fibras. Terceiro ponto, evitar alimentos industrializados. Eu já falei aqui, né, e vou repetir. Os alimentos industrializados, eles são cheios de aditivos que prejudicam a flora intestinal, matam a flora intestinal adequada, né? Além disso, eles são pobres em fibras e nutrientes. Então, é interessante que se reduza o consumo de alimentos industrializados. Quarto, né, beber café. O café tem algumas substâncias que acabam acelerando um pouco o trânsito intestinal, fazendo com que haja aí maior facilidade na eliminação das fezes, né? Eu tenho paciente que fala assim, eu nem gosto muito de café, mas eu bebo café porque meu intestino funciona melhor, né? Então, realmente, o café, principalmente aí de manhã, ajuda o intestino a funcionar melhor, ok? Quinto passo, fazer atividade física. Lembra que eu falei para vocês lá no início que o intestino ele é formado por várias células, inclusive células do tecido muscular, que a gente pode considerar o intestino, né, como parte aí de um órgão que tem tecido muscular, e se a gente se movimentar, esse músculo se mexe, né? E isso facilita os movimentos normais, que a gente chama de peristalse, que são movimentos que tem em todo o nosso trato gastrointestinal, que propulsionam o alimento, né, desde a boca até o final do trato gastrointestinal, para que ele seja digerido, para que os nutrientes sejam absorvidos e para que lá no final os produtos finais do metabolismo sejam eliminados. Então, fazer atividade física é importante para que esse ciclo funcione bem. O sexto ponto, usar kefir. O kefir, ele parece um monte de bolinha, né? Que na verdade são culturas de micro-organismos, de bactérias, leveduras, que ajudam o bom funcionamento intestinal, que ajudam a recolonizar a flora intestinal. Lembra que eu falei da flora intestinal, né? Então, o kefir, ele ajuda nisso de forma natural. É a mesma coisa que você pegar um lactobacilo em cápsula, né? Que você compra lá na farmácia, enfim, ou em pozinho. Mas o kefir é algo que você consegue aí, ingerir, é um alimento que você consegue ingerir e acaba tendo contato com esses micro-organismos de forma mais natural, tá? Então, o kefir, geralmente, ele não é comprado, ele é doado, né? Então, a pessoa doa para outra pessoa e aí você vai cultivando ele. É como um filho, né? Você tem que cuidar do kefir. E aí, como que funciona o kefir? Você tem essas bolinhas de micro-organismos e você vai trocando, né? A gente tem kefir de leite, kefir de água com açúcar. Aí você coloca essas bolinhas lá dentro e aí os micro-organismos vão se multiplicando, e aí você coa, bota essas bolinhas em outro leite ou outra água com açúcar e esses micro-organismos vão fazendo a fermentação desse líquido e você usa esse líquido. Se for kefir de leite, você pode fazer iogurte, você pode bater com fruta, fazer uma vitamina, né? Então, ele tem aí essa função, né? Vários estudos mostram que ele é muito interessante para regular a flora intestinal, porque ele ajuda nessa recolonização, trazendo bactérias, né, e fungos que são interessantes para o funcionamento intestinal adequado. Sétimo passo. O sétimo e oitavo passo são os últimos, né? E são os bem clássicos. Sétimo passo é evitar alimentos que prendem o intestino. Então, banana, maçã, goiaba, sem casca. Com casca tem mais fibra, então é legal. Caju, limão, esses alimentos prendem o intestino. Cenoura cozida, a cenoura
crua prende intestino? Não, porque tem mais fibra. Você, quando cozinha, você abranda a fibra, né? Então você acaba tendo a perda aí de fibra. Então a cenoura crua é legal, mas a cozida ela tende a prender. Batatas, aipim, inhame, né? Creme de arroz, farinha de arroz, chá preto, chá mate. Esses são alimentos que tendem aí a prender o intestino. E tem aqueles alimentos clássicos que a gente sabe que soltam o intestino, que são mamão, laranja, de preferência com bagaço. Quem consegue comer com aquela pelezinha branca, ótimo também, porque ela é rica em fibras. Ameixa, abacate, tangerina, abacaxi, uva com casca, caqui. E as verduras, né? Alface, rúcula, agrião, acelga, tá? Todas essas verduras, espinafre, né? Principalmente as verduras cruas, porque quando você cozinha você abranda a fibra, então você tem um pouquinho de perda de fibra, tá? E a gente tem os legumes também que ajudam a soltar o intestino, abóbora, quiabo, milho verde, caroço, as leguminosas como feijão, né? Mas é importante comer o caroço, iogurte, coalhada, alimentos integrais, né? Então qual é a diferença de um arroz integral para o arroz branco? Basicamente a quantidade de fibra. Então o arroz integral ele tem mais fibra, essa fibra ajuda a melhorar o funcionamento intestinal. A diferença de um pão branco para o pão integral, a quantidade de fibra. Então, o pão integral ele tende a ser melhor para essa questão quando a gente pensa em funcionamento intestinal, tá? Então, é importante, né, que esses hábitos que eu passei para vocês, vou recapitular: beber água, comer alimentos mais naturais ricos em fibras, beber café, fazer atividade física, usar kefir, evitar alimentos que prendem o intestino e preferir os alimentos que soltam, né? É importante que esses hábitos eles sejam inseridos na rotina diária para o intestino funcionar adequadamente. Se inserindo esses hábitos na sua rotina, mudando os hábitos, você não tiver melhora, você precisa buscar o aconselhamento nutricional individual para que o nutricionista identifique o que precisa ser mudado, aonde está o erro, né? Para que isso seja melhorado e para que seu intestino funcione bem, que é super importante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para perda de peso, para prevenção de doenças. Então, o intestino precisa funcionar adequadamente, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse mundo que é o nosso intestino e que vocês tenham gostado dessa live. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.